Boa tarde a todos. Vocês vão ouvir agora essa apresentação com um bocadinho de sotaque. Eu sou um português que nasceu no Brasil. Tá? E, sim, sou um contador de histórias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto metade do mundo está preocupado com a crise, a minha preocupação ao dia de hoje são dois personagens que estão presos numa gruta no Reino Castanho e que não tem Nutri-Powers para sair de lá. Juro-vos que essa é a minha grande preocupação do dia de hoje. E o mais impressionante é que eu sou pago para ter esse tipo de preocupações. Tá? É aquilo que vocês têm por garantido nas vossas vidas é o que me preocupa. Mas pronto, a ideia aqui é contar uma história para vos lançar um outro olhar sobre o entretenimento. Tá? E para começar, eu apresento uma das protagonistas da tarde, que é a minha sobrinha, chama-se Abril. Não estranhem como ela está, ela tem o sangue meio italiano, portanto, isso é um dia perfeitamente normal para ela. Tá? Ela está a mandar vir com algo, é assim que eles se sentem felizes. Então, agora aqui, o que é relevante é a história que se passou entre ela e eu, que foi um dia ela precisa de uma caneta verde para fazer um trabalho de escola. E pronto, e tem que ser verde, Abril, tem que ser verde, tio, eu preciso por causa da escola, tudo bem. Eu levei-a para comprar essa caneta e quando chegamos lá, eu estou na papelaria olhar postais e ela me aparece com um conjunto de canetas fabuloso da Hannah Montana, não sei se vocês conhecem, mas é uma personagem muito conhecida, e que não tinha caneta verde. E eu, Abril, desculpa lá, mas não há caneta verde aqui. Tio, eu falo com a professora. Tio, é sério. Vá pagar, vá pagar. Então, esse foi o dia que mudou tudo aquilo que eu pensava que eu sabia sobre marketing. Tá? Ou seja, nós no marketing o marketing velho, o marketing da minha geração, vendia benefício de um produto qualquer e associava, sei lá, um sentimento, uma emoção, alguma coisa assim. Esqueçam. Os personagens que vêm do entretenimento estão de tal forma entranhados na vida das crianças que, se elas se apaixonarem por aquilo, elas querem todos os produtos daquele personagem, independente do benefício ou de estarem a precisar do produto ou não. Neste momento, o refrigerante mais vendido na Finlândia é o refrigerante dos Angry Birds. Qual é o sentido em termos de produto que isso faz? Nenhum. Pronto, e assim como nós estamos preocupados em tentar entender o que é isso, há outras pessoas. E no caso específico da alimentação saudável infantil, eu não preciso vender aqui para vocês o problema que isso é. A pandemia do século XXI, considerado pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, não vou perder tempo com isso. Mas há outras pessoas a tentarem entender a força dos personagens do entretenimento nas crianças. E uma delas é a doutora Cristina Roberto, que fez a seguinte experiência. Pegou alimentos iguais, saudáveis e não saudáveis, embalou metade deles com personagens conhecidos das crianças e outra metade não. A experiência era simples, a criança tinha que escolher o que queria, provava e depois provava os dois e dizia se tinha alguma diferença. Resultado óbvio, 90% escolheu aquele que tem a embalagem dos personagens. Resultado não óbvio, mais de metade das crianças achou que o alimento que estava embalado com o personagem sabia melhor do que o outro. Ou seja, de tal forma, o entretenimento está na vida dessas crianças que afeta a nível cognitivo a percepção delas de paladar. Então, a conclusão é simples. Se fizermos uma animação, um conteúdo de entretenimento sobre alimentação, está tudo safo, certo? Não, nem por isso. Tá? Por quê? A questão, e isso é que nós vamos desafiar. Se tu fizeres entretenimento que seja educacional, não vai funcionar, perde a criança. O entretenimento tem o objetivo de entreter. Ele pode criar uma porta para a educação, e a educação tem que ser feita depois. Agora, também fazer só educação, sem ter em conta que estamos na era do entretenimento, também não dá. E é isso que nós vamos desafiar aqui. Ou seja, o nosso conceito um bocadinho é o engage to educate, que vai ter que ser mantido em inglês, desculpem lá, porque engatar para educar em português é terrível, é terrível. Então, vamos manter assim. E o que eu vou vos mostrar com o exemplo da NutriVentures é o que é que nós fizemos para fazer o engage das crianças e o que é que nós fizemos depois para educar. Onde para educar vai ter que ser todo mundo que está aqui. Aí essa não pode ser só nós, tá? Que é só o entretenimento que cria oportunidade. Então vamos lá, estamos a falar de twins. O que é que são twins? Twins são crianças que têm 10 anos e que já nasceram na era da internet. Para se agarrar a essas crianças é preciso respeitar a regra dos 3 Is. Qual é o primeiro I? Interessante. Então é assim, não vale a pena dar tutorial e chatear a criança com deves, não deves, podes, não podes. Ela não agarra isso. Tem que se contar através de histórias. O poder das histórias é absolutamente fantástico. Eu faço um pequeno teste aqui convosco. Então assim, vamos lá. Dedo no ar, quem consegue me dizer a fórmula da gravidade?
Falar pelo menos um, malta. Todo mundo estou. É a gravidade. Tá aqui, tá aqui, tá? Ali um, ok. Muito obrigado, tá? Agora, dedo no ar. Quem já ouviu falar de uma história de um cientista que estava embaixo de uma macieira e um dia qualquer levou com uma maçã na tola? Isso, Mr. Isaac Newton. O mais impressionante é que nós não sabemos se essa história aconteceu, mas não interessa. Ela é de tal forma forte que ela serviu para, ao longo de séculos, estar entranhada no nosso cérebro. E nós reservamos o espaço para isso e não para a porcaria da fórmula da gravidade. Então, é que tá. Essas crianças, hoje em dia, elas são assim. Se o conteúdo não for interessante, elas não pegam. Então, o que a NutriVentures fez foi criar uma animação que fosse interessante. Eu não vou contar aqui a história da série, senão eu gastava a tarde toda. Eu sou apaixonado por aquilo, falava o tempo todo. Eu vou só vos dizer que o único gancho que a história tem, e que essa aqui é a graça, é que no mundo que essas crianças vivem, não há mais alimentos. Então, no dia que elas provam um alimento, o alimento não dá um benefício, dá um superpoder. Ou seja, a cenoura não faz bem para a vista, te permite ver no escuro. Um pedaço de batata ou de pão, que é um cereal, não te dá energia, dá-te energia para saltar 3 andares. Se eu quero entrar numa luta de Kung Fu, eu preciso ter os ossos protegidos, senão eu vou me partir todo. Leite. Essa que é a graça, isso que elas andam atrás. Então, eu vou mostrar só 20 segundos de animação para vocês sentirem o que é. No mundo dominado por forças do mal, um herói vai descobrir o poder dos alimentos e enfrentar a missão da sua vida. Prepara-te! A busca dos 7 reinos começou. NutriVentures. Podem bater palma, não há problema nenhum. Pedro, paga se bater palma? Não paga mais, tá. Então, é assim, pronto, com a história torna-se interessante. As crianças gostam disso, não é porque diz o que elas têm que comer ou não, é porque ação e aventura, é porque é race, como nós ouvimos hoje de manhã. É por isso que elas gostam disso. Então, é assim, agora, tu também não podes mandar bacuradas. Então, aí é que entra a nossa parceria com a Associação Portuguesa de Nutricionistas, que lê todos os guiões e tudo que nós fazemos para garantir que, apesar do foco ser entreter e criar sentimentos bons, alimentos bons, não há nada dito de errado lá dentro. Por último, eu só queria chamar a atenção que, para fechar o ID interessante, tem que se ter música. Vocês viram a quantidade de música que já atravessou aqui durante o dia, viram a apresentação anterior. É assim, a importância das músicas na nossa vida é brutal. E para essas crianças ainda vai para o exagero. Porque o MP3, como permitiu que a música tivesse portátil a toda hora, em todo lugar, fez com que arrebentasse o consumo. Não há nenhum conteúdo de entretenimento que tenha crescido tanto como o da música. Então, para se agarrar hoje em dia um Twin, tem que se trazer também música. Interessante. Próximo I. Interativo. Se calhar chegava para nós, só que a história fosse interessante e trouxesse música. Para eles não chega. Eles sentem que eles têm o direito de interagir com aquilo em algum sítio. Eu quero mudar a cor daquilo, eu quero mudar, sei lá, o nome daquele personagem. Eu quero ser aquilo que eu vi na televisão. Então, para isso, tu não pode pegar e fazer um site que tem o mesmo conteúdo que ele veio na TV. Esqueçam. Tu tens que fazer um mundo interativo. Tens que criar um mundo virtual. E as crianças de hoje estão tão à vontade no mundo virtual como estão no mundo real. Com uma vantagem, elas podem morrer lá quantas vezes quiserem. Tá vendo? E normalmente não tem a mãe e o pai a chatear. E pronto, e no mundo real não podem. Agora aqui, elas, nesse mundo virtual, nesse mundo mágico, tem tudo que a série tem. Tem as aventuras, tem alimentos, tem tudo. Inclusive, e aí começa a entrar a parte da educação muito leve, como é um mundo normal, tens que ter dinheiro. Tens que ter dinheiro para comprar as coisas da tua casa, tens que ter dinheiro para comprar a tua roupa, os alimentos. Para se ter esse dinheiro virtual, só se consegue de 2 formas lá dentro. Uma, indo à escola. Sim, este mundo virtual tem uma escola. Criar sentimentos bons. E respondendo a questões, quiz sobre alimentação saudável. Se acertares, ganha uma moedinha. Se errares, não. Ou então, indo, lá dentro tem um clube, e colocando o teu computador aí na frente da câmera, fazendo um bocadinho de exercício, todo dia, com o teu personagem principal, pode também ganhar moedas. Tá? Essa é a segunda forma com que se tem lá dentro de criar, e aí já começas a tocar na educação, mas por enquanto o foco é entretenimento. Ok, dito isto, passamos para o terceiro I para se poder agarrar uma criança. Instantâneo. É assim, elas não estão numa de esperar 7 horas da noite para ver o episódio. Elas não estão numa de esperar chegar em casa para assistir aquilo. Eu quero aqui, eu quero agora, eu quero quantas vezes eu quiser, na paragem de autocarro. Eu não estou dizendo que isso está certo, eu não venho discutir se está certo ou se está errado. Eu estou dizendo que é assim. E é o primeiro passo para te poderes mudar o mundo é aceitá-lo como é e não ficar discutir como ele deveria ser. Então, pronto, garantindo esses 3 Is,
tu tens uma criança presa. Nesse caso, ao tema da nutrição. Mas ainda não educaste. Aí é que entra o papel da educação. E aí precisamos do quê? Toda a sociedade. Primeiro, pais. Então, assim, o que fizeste, ou o que fizemos nesse caso, foi criar uma linguagem para o pai usar. Não é arroz com ervilha, é o arroz do Reino Verde para combater Disquads. Tá? E o arroz do Reino Verde para combater Disquads dá o NutriPower da energia. É esta conversa na hora do jantar ou do almoço. É assim que se consegue fazer a mudança. Só que, pá, como a maioria dos pais que me conhecem, disse, pá, Rodrigo, tu estás louco. Como é que eu vou assistir aquilo para saber o que é o Disquad ou o arroz? Estás louco? Então, não há problema. Pode fazer o download gratuito de uma aplicação, que assim que tu escreves o nome da comida que tu vais dar para o teu filho, ele te diz que episódio entrou, qual é a frase que deves usar, qual é a história que está por trás daquilo. Tá vendo? É assim que se faz a mudança. Tá? Depois, para além disso, e atenção, e uma coisa, essa antes que eu esqueça, tudo isso feito orgulhosamente cá em Portugal. Não há nada que não seja feito cá do que vocês estão a ver aqui. Tá? Nada. Isso é bom. Continuando. Outra coisa são produtos que possam ajudar a fazer a educação. Ou seja, por exemplo, isso é um individual de mesa, que a criança põe o prato, e o pai vai com seu telemóvel e passa, e por realidade aumentada, ele vê o personagem preferido a interagir com o prato dele, a dizer qual é o NutriPower que ele deve comer. Isso dá um poder para os pais fazer a mudança alimentar do filho brutal. É aqui que entra a educação, não no entretenimento. Para além dos pais, bora chamar produtores. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, ainda não há criado no mundo nenhuma marca de alimento saudável infantil. No mundo. Apesar do contexto que nós vivemos, apesar do problema gravíssimo que existe e das marcas serem algo que está na nossa vida o tempo todo, ainda não existe. Isso aqui, a ideia é essa, é tentar criar uma marca para produtos honestamente saudáveis. Aquilo ali é um pacote de leite, um pacote de iogurte honestamente saudáveis, mas que tem um poder de atração para as crianças brutal. E, by the way, traz um pequeno código que, se ela agarrar e tomar todo o leite e inserir na internet, dá-lhe vidas extras no jogo e algum Nutricoin. Tá vendo? E lembrem-se, meus caros, isso é dinheiro virtual, isso não nos custa nada dar. Isso é o poder para poder atrair alimentos saudáveis para a criança. Para além disso, hipermercados e supermercados. Todos os hipermercados e supermercados têm sempre uma zona de alimentos honestamente saudáveis. Os legumes, as frutas, a peixaria, a padaria, isso é mesmo bom. E já agora, não tem marca. A maçã não tem marca, a batata não tem marca, não tem, a gente associa ao supermercado. Se tu puderes decorar essas lojas com os personagens e chamar de NutriPower, aí a coisa muda de figura. Isso aqui parece uma zona infantil. E o meu sonho, eu partilho convosco, é um dia, e vai começar a aparecer em Portugal a partir do princípio do próximo ano, é um dia ver uma criança arrastar o pai pela mão na loja e dizer: olha, eu gostava de também o NutriPower da laranja e da banana. Mãe, por favor. Que, by the way, se comprares dois na saída de caixas, ganhas um código para a internet. Tá? Portanto, bora amarrar sempre tudo. Então, isso aqui é como os produtores podem entrar e fazer a educação. Terceiro, organizações not for profit. Ou seja, tudo que nós vimos até agora é comercial, nós temos que, no mínimo, devolver o dinheiro para os acionistas, tá? Então tem que ser comercial, mas tem uma outra parte, já que estás numa de querer mudar o mundo mesmo, que tens de fazer not for profit. E o que é isso? Qualquer associação que esteja a trabalhar para mudar os hábitos alimentares infantis, nós fornecemos gratuitamente a utilização de todos os personagens para ajudar a fazer essa mudança. Escolham a metodologia que quiser. A NutriVentures não tem uma dieta, a NutriVentures não tem uma metodologia. Ela tem um poder de atração para algo que depois pode usar para mudar. E aqui, o que vocês estão a ver é um acordo com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que a partir de janeiro, os professores vão poder passar trechos da animação, resumos da animação na sala de aula e fazer download gratuito do material para fazer a mudança das crianças na escola. Essa é a ideia aqui, associar para poder tirar o máximo de proveito disso. Aproveito até para contar, por exemplo, um bom caso sobre isso, é o caso da Let's Move Organization. É a organização da Michelle Obama, que entrou em contato conosco com um problema muito claro. E já agora, não, eu não reuni com a Michelle Obama. Tá? Assim, era um sonho também, mas também não. Reunimos com uma assistente dela. Então, assim, o problema deles era muito claro. Eles começaram com um projeto de colocar bares de salada nas escolas nos Estados Unidos. Projeto para 6 mil escolas, suspenderam o projeto ao fim do bar de salada número 86. Por quê? Porque nenhuma criança, no meio dos seus amigos, levantava com seu pratinho para se servir de alface.
completamente enxovalhado, como é óbvio. Então, ao fim de 86, eles levantarem. Agora, se tu pegas esse bar de salada, decoras, como nós vimos antes, e chamas o Nutri-Power do alface, a coisa muda completamente de figura. Então, é aí onde eles precisavam da ajuda, e aí fazemos gratuito. Agora, e aí vem a parte do apelo. O que não pode acontecer é isso aqui. Isso aqui é o trecho, um pequeno trecho, de uma mensagem de uma organização portuguesa grande, que tem um projeto fabuloso para fazer a mudança alimentar para as crianças. É óbvio que as crianças não lembram do projeto, mas o projeto é fabuloso. E que disse-nos, não, nós não queremos, mesmo gratuitamente, usar os vossos personagens. Sabe por quê? Porque o entretenimento sobrepõe-se à ação que vocês têm ao caráter pedagógico. Meus caros, é assim, o entretenimento não se sobrepõe à pedagogia ou à educação. Ele não ultrapassa, ele nem sequer compete com a educação. Agora, no mundo de hoje, não utilizá-lo ou fingir que ele não existe, que ele não está entranhado na vida das crianças, é que é um erro. E aqui é onde eu apelo, para tentar mudar essa mentalidade, um bocadinho agarrada, um bocadinho atrasada do senhor doutor, tentar mesmo fazer a mudança nessa área, e aí precisamos da ajuda de todos. O assunto é sério, o assunto da alimentação infantil é sério. 1/3 das crianças está com obesa, quase metade delas com sobrepeso, quer dizer, ainda com consequências que a gente não sabe prever muito bem, e vai se ver um outro orador a seguir a falar disso. Então é mesmo grave. O Jamie Oliver, há uns anos atrás, deu um TED Talk, que foi dos mais vistos do mundo sobre esse tema, e de lá para cá a única coisa que aconteceu foi piorou. O assunto tem piorado. As nossas crianças estão a morrer. Não temos tempo para isso. É que não dá mesmo. Lembrando, a educação é que faz a mudança. A educação é que afasta a civilização da sua catástrofe. Agora, na era do entretenimento, não usar o entretenimento para isso é, no mínimo, um grande desperdício. Então, assim, para terminar, eu, para além de ter partilhado isso convosco, gostava de partilhar uma outra coisa, que é uma segunda vantagem escondida que o entretenimento nos dá para quem trabalha com ele, tá? Que eu acho que, para mim, foi um grande ensinamento de humildade, e eu queria partilhar com vós, porque pode vos ajudar enquanto indivíduos, as vossas organizações, empresas, instituições e até nas nossas famílias. É assim, para se trabalhar em entretenimento, tem que se mudar a forma como se vê ou faz algumas coisas. Principalmente, tem que se trocar o conhecimento pela intuição, a informação por histórias e todos os teus objetivos por sonhos, tá? E esse exercício, meus caros, pode vos ajudar a mudar o mundo. Muito obrigado.